não conheço. Agora, eu queria perguntar, aproveitar o ensejo também, a gente está num dia muito complicado, onde o Stoltenberg, em Bruxelas, assumiu, obrigado, Marilei Brocco, que a OTAN é parte do conflito e é a OTAN que dirige todo esse processo de contraofensivas bem ou mal sucedidas que os ucranianos têm tentado contra as tropas russas. Queria saber qual é a sua impressão em relação a esse contexto. Nós tivemos, o comandante fez uma live falando sobre o Alexander Dugin, quando ele falou sobre a possibilidade de uma guerra nuclear e a utilização de armas nucleares táticas. Um general ucraniano cogitou nessa semana também essa possibilidade. Líderes no Kremlin, como Patrushev, também falaram sobre essa possibilidade. Eu queria saber o que acha o comandante Robson Farinazzo, o que pensa o comandante Robson Farinazzo em relação a essa situação toda, e também já agradecendo aí pelo superchat. Muito obrigado, comandante, queria ouvi-lo. Rogério, eu vejo assim, eu falo sempre aqui no canal, tá? Lá no Arte da Guerra, eu falo sempre, em todas as entrevistas que a gente dá, onde a gente é convidado. A presença da OTAN é inegável. Primeiro, as informações de satélite que são passadas para a Ucrânia, que são informações altamente sofisticadas, né? Elas não vêm de uma expertise, de uma capacidade técnica dos ucranianos, são fornecidas por forças maiores, tá? Força satélite, informações satélites. Depois você tem o outro lado de sensoriamento de aeronaves também. A gente cansa de ver aeronaves de sensoriamento eletrônico as mais avançadas que os Estados Unidos têm, tá? Os Estados Unidos e o Reino Unido, bordejando ali a fronteira do teatro de operações. A gente cansa de ver isso. Outro caso também é que a Marinha dos Estados Unidos mandou um esquadrão de EF-18G, né, o Growler, para a base aérea de Spangdahlem, na Alemanha. Essas aeronaves são ultra sofisticadas, pessoal. É o equipamento eletrônico mais sofisticado que a Força Aeronaval dos Estados Unidos tem. Essas aeronaves, elas não estão na Alemanha à toa. Muito provavelmente, elas estão ali fazendo, né, o sensoriamento do campo de batalha da Ucrânia. Por que eu falo que isso é importante? Porque quando você tem um levantamento técnico, como esse que os americanos estão proporcionando, os americanos e seus aliados, você tem uma visão, um bird view, né, bird eye, né, o olho do pássaro do campo de batalha, você consegue ver tudo que está acontecendo ali. Então, esse é um caso, Rogério, a OTAN está fornecendo expertise, isso não há dúvida. E há quem diga também que há elementos de forças especiais da OTAN, isso eu já ouvi de um legionário dizendo que algumas emboscadas foram feitas por forças especiais britânicas, tá? E provavelmente técnicos desses sistemas HIMARS e outros sistemas mais avançados aí, a gente deve encontrar a presença da OTAN. É uma guerra, uma proxy da OTAN contra a Rússia. Pode escalar por uma guerra nuclear? Sim, pode se perder o controle, né? Então, são dias perigosos que nós estamos vivendo, viu, Rogério? Concordo, comandante. E eu vejo da seguinte maneira, essa situação que está sendo proposta, né? Quando eu comecei a falar sobre a possibilidade de uma guerra nuclear limitada, né? O próprio Pepe Escobar comentou numa das últimas participações com o Leonardo Atush, ele comentou sobre as perspectivas da Rand Corporation, quando ele disse que setores do Estado profundo nos Estados Unidos acreditam na possibilidade de vencer uma guerra nuclear limitada com a Rússia. A minha opinião é que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, o modus operandi deles é muito parecido. Rafael Mariano Grossi, na Agência Internacional de Energia Atômica, defendendo uma força multinacional. Eles defendem também a possibilidade de criarem situações de sabotagem, situações de desequilíbrio no seio da Federação Russa. Eu hoje alertava vários amigos que a mídia turca, em grupos de Telegram, tem dito e repercutido sistematicamente que hoje há um desencontro entre autoridades militares russas, um grupo de sabotagem preso em São Petersburgo, um grupo de sabotagem preso na Crimeia. Então eu vejo assim, a Rússia prolonga o conflito porque o gás está aumentando, porque o petróleo está aumentando, porque os minerais lastreiam sua moeda, o rublo caiu do começo da guerra para cá, e os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, capitaneando a Aliança Ocidental, eles prolongam a guerra na tentativa de criar algum fenômeno de cisão dentro da Rússia, como eles criaram na Líbia, na Iugoslávia, no Iraque. Agora, o que fala o Dugin, o que fala o Patrushev, o que fala o Medvedev? Eles dizem o seguinte, tudo bem, se a situação se deteriorar na Rússia, até dei um título nesse sentido para a live de ontem, nós utilizaremos nossa doutrina que considera, em caso de ameaça à soberania, a utilização de armas nucleares. Como é que o senhor pensa isso? Olha, Rogério, tudo pode acontecer, porque, veja bem,
nós estamos lidando com gente irresponsável. Nós temos que lembrar que essa mesma OTAN, ela causou hecatombe Líbia. A Líbia tinha o maior IDH da África, tá? A OTAN foi lá e arrebentou com o país. Hoje a Líbia está fracionada, tem milhões de refugiados, e o pessoal vive tentando fugir para a Europa aí, tá? A OTAN, eu lembro também que ela arrebentou com a antiga Iugoslávia. Então, nós estamos lidando com gente extremamente irresponsável. Eu vejo dessa forma. O problema é o erro de cálculo. O pessoal acha que é o que você falou, eu já ouvi isso também. Tem gente que acha que dá para ganhar uma guerra limitada, uma guerra nuclear limitada com a Rússia. O problema é o seguinte: quem que te garante que a Rússia vai se manter numa guerra limitada? Ninguém garante isso, pessoal. Ninguém garante. Você vai lá, dá um soco no sujeito, ele tem um revólver 38, ele vai te dar um tiro, é um fato. O pessoal fala, quem garante que a Rússia vai manter uma guerra nuclear tática nas fronteiras da Ucrânia? Ninguém pode garantir isso. Uma hora o pessoal fala, nós estamos perdidos, tá? Bombardeia Londres, bombardeia Nova York, bombardeia Berlim. Nós estamos falando de um país que perdeu, e eles lembraram isso hoje no Telegram, eles perderam na Segunda Guerra Mundial cerca de 27 milhões de habitantes, a União Soviética. Eu duvido que essa gente vai ser submetida à humilhação. Eu acho, sinceramente, cada um tem a sua orientação religiosa, eu acho que dentro de cada orientação religiosa a gente tem que rezar para entrar um pouco de juízo na cabeça desses governantes de ambos os lados, porque nós estamos vivendo momento, o Rogério sempre alerta isso, o Rubem fala, né? O Cabaé, o professor Lourenço, o Felipe, a nossa turma toda, o Wellington, a nossa turma toda. A gente está sempre alertando para isso. Nós estamos vivendo momentos muito complicados. Eu lembro que os interesses que estão por trás de quem manipulou essa guerra não são interesses humanitários, são interesses financeiros. Então, é gente sem escrúpulo nenhum. Eu tenho muito medo, Rogério. Eu concordo, porque a gente, na realidade, conhece como é que funcionam essas estruturas em relação ao precedente histórico, em relação à Líbia, em relação à Iugoslávia, em relação ao Sudão, Afeganistão, Iraque e Síria, exemplos não faltam, e a gente sabe que esses estados eles estão a serviço dos globalistas, eles estão a serviço de oligopolistas.